Poucos percebem, mas quase todos falham pelo mesmo motivo silencioso. Tentam criar com a mente enquanto permitem que as emoções governem o processo. Charles Francis Haanel foi direto, ainda que muitos não tenham compreendido a profundidade de sua afirmação. Não é o pensamento isolado que cria, é o pensamento sustentado em equilíbrio emocional. Aqui está o ponto que separa o estudante comum do verdadeiro praticante da lei. Você pode conhecer os princípios, pode compreender intelectualmente a lei da atração, da vibração, da causa mental. Pode repetir conceitos com precisão e, ainda assim, criar exatamente o oposto do que deseja. Por quê? Porque a emoção desgovernada neutraliza o pensamento criador. Haanel ensinava que a emoção é força amplificadora. Ela não decide o que será criado. Ela decide o quanto e com que intensidade aquilo se manifestará. E quando a emoção nasce do medo, da ansiedade, da carência ou da urgência, ela amplifica exatamente isso. A maioria acredita que emoção intensa é sinal de fé, mas, na verdade, quase sempre é sinal de desalinhamento interno. A mente que cria não está em tensão. Ela está em comando. Observe com honestidade. Quando você deseja algo com ansiedade, o corpo se contrai. A respiração encurta. O pensamento perde clareza. Esse estado não é criador, é reativo. E Haanel foi categórico. A mente reativa não cria, ela responde ao passado. O processo criador exige algo mais raro. Emoção disciplinada, sentimento estabilizado, estado interno que não implora ao futuro, porque já se posicionou internamente. Aqui nasce uma verdade desconfortável. Emoções fora de controle não são intensidade espiritual, são ruído mental. O verdadeiro estudante não busca sentir mais, ele busca sentir melhor. Melhor não no sentido de euforia, mas no sentido de coerência interna. A emoção correta não acelera, ela assenta. Ela cria um campo silencioso onde o pensamento pode operar sem interferência. E esse campo é o solo onde toda a criação consciente começa. Se você sente que suas emoções frequentemente sabotam suas intenções, não interprete isso como fracasso. Interprete como convite ao próximo nível. Porque quem aprende a governar a emoção não apenas cria resultados, cria destino. Charles Francis Haanel jamais ensinou a suprimir emoções. Esse é um erro comum e perigoso. Reprimir emoções não gera poder, gera tensão acumulada, e tensão é caos criativo. O que Haanel ensinava era algo muito mais sofisticado. A emoção precisa ser educada, não combatida. A emoção é energia em movimento. Ela é a força que dá volume, densidade e velocidade ao pensamento. Sem emoção, o pensamento é abstrato demais para se materializar. Com emoção desordenada, ele se torna distorcido. Por isso, o estudante que tenta pensar positivo enquanto sente medo não está criando positividade, está criando conflito interno. E conflito interno sempre vence o pensamento superficial. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. O subconsciente não responde às palavras, responde ao estado emocional predominante. Você pode afirmar prosperidade 100 vezes, mas se o sentimento dominante for insegurança, o comando real já foi dado. Haanel explicava que o sentimento é o selo final do pensamento. Ele autentica a ideia. Ele diz ao campo invisível: isto é real para mim. Por isso, emoções recorrentes moldam resultados recorrentes. Não é o pensamento ocasional que cria o destino, é o clima emocional habitual. Observe com atenção. Quem vive em estado emocional de pressa cria escassez de tempo. Quem vive em ansiedade cria instabilidade. Quem vive em ressentimento cria resistência externa. Nada disso é punição, é correspondência. A mente universal não julga emoções, ela reflete padrões. E aqui surge um ponto decisivo no ensinamento de Haanel. O controle emocional não começa tentando mudar o mundo, começa mudando o ponto interno de reação. Quando algo externo provoca você e você reage automaticamente, o controle foi perdido.
Mas quando algo externo surge e você observa antes de sentir, o comando foi retomado. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a emoção é o espaço onde o Criador nasce. É ali que a maioria falha, porque prefere reagir rapidamente a sustentar o desconforto do autocontrole. Mas Hanel foi claro: quem não governa a própria emoção permite que o ambiente governe a criação. E o ambiente sempre opera pelo passado. Se você deseja criar algo novo, não pode reagir como sempre reagiu. O domínio emocional não é frieza, é lucidez energética. É a capacidade de sentir sem ser arrastado pelo sentir. E quando essa capacidade se desenvolve, algo silencioso acontece. O pensamento ganha autoridade. Não autoridade sobre os outros, mas autoridade sobre o próprio campo mental. É aqui que o estudante deixa de ser curioso e começa a se tornar operador consciente da lei. Hanel compreendia algo que hoje a ciência começa a confirmar. O corpo não é um passageiro da mente, ele é o tradutor silencioso do estado emocional. Cada emoção prolongada imprime um padrão físico. Postura, respiração, tensão muscular, ritmo cardíaco. Nada disso é neutro. E aqui está o ponto decisivo. O subconsciente observa o corpo para confirmar se um pensamento é verdadeiro. Se você afirma calma, mas respira curto, o corpo denuncia a mentira. Se você afirma confiança, mas mantém o peito contraído, o sistema interno rejeita o comando. Por isso, Hanel insistia tanto na harmonia interna, não como estética espiritual, mas como requisito técnico da criação. A emoção não habita apenas a mente, ela ocupa espaço no corpo. Ansiedade acelera, medo contrai, culpa pesa, expectativa abre, confiança expande. O corpo vive em obediência perfeita à emoção dominante, e o campo criador lê essa linguagem corporal como um sinal constante sendo transmitido. É por isso que não basta controlar pensamentos. Pensamentos descolados do corpo são fracos. Eles não têm peso vibracional suficiente. Handel ensinava que o estudante deveria aprender a sentir o pensamento no corpo. Quando um pensamento verdadeiro surge, o corpo responde com alinhamento. A respiração se aprofunda, a tensão diminui, o centro interno se estabiliza. Esse é o sinal de que a emoção foi educada, não reprimida. A maioria tenta dominar emoções pelo esforço mental, mas esforço gera resistência, e resistência gera mais emoção desordenada. O caminho ensinado por Hanel é mais sutil. Não lutar contra a emoção, mas deslocar o centro de identidade. Quando você observa uma emoção sem se fundir a ela, ela perde autoridade. Ela ainda existe, mas já não governa. Esse deslocamento de eu sou a emoção para eu observo a emoção é um salto evolutivo. É aqui que o corpo começa a obedecer à consciência em vez de reagir ao hábito. E quando isso acontece, algo raro se estabelece: coerência interna. Pensamento, emoção e corpo passam a emitir o mesmo sinal. Nesse estado não é necessário esforço para criar. A criação acontece como consequência natural do alinhamento. Por isso, Hanel dizia que o verdadeiro poder não está na intensidade emocional, mas na qualidade emocional sustentada. Uma emoção suave, coerente e contínua é infinitamente mais criadora do que picos emocionais descontrolados. É assim que o processo criador se torna estável. E estabilidade é o solo onde a realidade inevitável nasce. Aqui reside uma das afirmações mais silenciosas e mais implacáveis do pensamento de Charles Francis Hanel: o que não é consciente em você continua criando, mesmo assim. A maioria acredita que falha porque não pensa certo. Mas, segundo Hanel, o problema raramente está no pensamento consciente. Está no estado emocional não examinado, que opera em segundo plano. Essas emoções não gritam, elas sussurram. E exatamente por isso comandam. São sentimentos antigos, expectativa de fracasso, desconfiança da própria capacidade, culpa disfarçada de humildade, medo de desejar demais. O estudante afirma prosperidade, mas carrega um desconforto silencioso com o sucesso. O pensamento pede expansão, a emoção pede contenção.
e a lei sempre responde ao pedido mais profundo. Hanel ensinava que o subconsciente não responde ao que você declara, mas ao que você assume como verdade interna. Assumir é emocional, não verbal. É por isso que tantas práticas falham. Elas tentam instalar ideias novas sem dissolver emoções antigas. Mas emoções não se dissolvem com força. Elas se dissolvem com presença consciente. Quando uma emoção surge e você tenta ignorá-la, ela se infiltra. Quando você tenta combatê-la, ela se fortalece. Mas quando você a observa sem justificá-la, sem julgá-la, sem se identificar, algo inesperado acontece. Ela perde densidade. Hanel chamava isso de retirada de energia mental. A emoção só existe enquanto recebe atenção inconsciente. Quando a atenção se torna lúcida, a emoção se reorganiza. É aqui que o processo criador muda de nível. O estudante deixa de tentar criar algo novo e começa a remover o que distorce a criação. Esse é um ponto crucial. A realidade não precisa ser forçada a acontecer. Ela emerge naturalmente quando o ruído emocional é silenciado. Por isso, o verdadeiro controle emocional não é fabricar estados artificiais de alegria, mas eliminar os estados ocultos de resistência. Quando isso acontece, o pensamento encontra terreno limpo, e então, pela primeira vez, o processo criador deixa de ser cansativo. Ele se torna inevitável. Existe um instante quase imperceptível no desenvolvimento interior em que a emoção deixa de comandar o indivíduo e passa a responder à consciência. Esse momento não é dramático. Não há explosão. Não há catarse. Há silêncio. Hanel compreendia que o verdadeiro domínio não se revela por emoções intensas, mas pela ausência de turbulência diante do estímulo. Quando algo acontece externamente e você não é puxado para dentro da reação automática, algo mudou estruturalmente. Nesse ponto, a emoção não desaparece. Ela se organiza, ela se torna aliada. A emoção, antes dispersa, passa a amplificar apenas aquilo que a mente escolhe sustentar. Esse é o nascimento do poder real. Não é poder sobre circunstâncias. É poder sobre o centro interno de comando. E aqui Hanel é preciso. Quem governa emoções, governa hábitos. Quem governa hábitos, governa caráter. Quem governa caráter, governa destino. Por isso, o controle emocional não é um exercício pontual. É uma mudança de identidade vibracional. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que responde conscientemente. E essa mudança é sentida pelo mundo. As circunstâncias passam a se ajustar, não porque você luta contra elas, mas porque já não encontra ressonância nelas. O campo criador responde à estabilidade interna com estabilidade externa. Esse é o ponto em que o estudante percebe algo desconcertante. Ele não precisa mais vigiar cada pensamento, nem forçar emoções positivas. O alinhamento se tornou natural. E quando o alinhamento é natural, a criação deixa de ser um evento raro e se torna um estado contínuo de vida. Aqui nasce a verdadeira autoridade interior, não aquela que se afirma, aquela que se irradia. E isso não pode ser imitado, não pode ser fingido, não pode ser acelerado. É conquistado pela educação paciente da emoção sob a luz da consciência. Tudo o que foi dito até aqui não pede esforço, pede continuidade consciente. Hanel nunca ensinou controle emocional como repressão, nem como positividade forçada. Ele ensinou governo interior. Governar é estar presente. É perceber o surgimento da emoção antes que ela se transforme em reação. É reconhecer o impulso sem se fundir a ele. Por isso, a prática não começa no conflito, mas nos momentos comuns. Observe como você reage a pequenas contrariedades. Note o corpo, a respiração, o diálogo interno. Esses momentos são o campo real de treinamento. Não busque eliminar emoções, busque clareza sobre elas. A clareza dissolve automaticamente o excesso. Reserve, todos os dias, alguns minutos de silêncio. Não para pedir, não para afirmar, mas para sentir o estado interno sem interferência. Esse silêncio educa mais do que 1000 técnicas. Com o tempo, você perceberá algo sutil.
As emoções deixam de arrastá-lo. Elas informam. Nesse ponto, o pensamento encontra terreno firme. A imaginação ganha poder e a criação se torna consequência. Não luta. Este é o processo criador ensinado por Hanel. Simples na forma, profundo na transformação. Se este conteúdo tocou algo em você, não responda com pressa. Permaneça alguns segundos em silêncio após o vídeo terminar. Sinta. E então, se fizer sentido, deixe um comentário com uma única palavra: governo. Não como sinal público, mas como um pacto interno. Se deseja continuar avançando por esta jornada, da compreensão à maestria, permaneça conosco. Este não é um canal para consumir, é um espaço para se tornar. E o próximo passo não será aprendido, será vivido.